animada para essa live de hoje. Nós vamos falar sobre o direito das pessoas com diabetes. E, assim, estou muito feliz que a doutora Érica aceitou o meu convite. Gente, foi uma live, assim, uma dedicação para fazer essa live, um carinho, muito estudo, porque, assim, eu quero que fique claro para vocês que por trás da live não é só a gente vir aqui e ficar falando 40, 50 minutos para vocês. Demanda muito estudo, demanda muita busca e dedicação. E a doutora Érica, assim, se empenhou de uma forma que eu fiquei encantada com o tema, sabe? Então, quero apresentá-la para vocês, a doutora Érica de São Paulo. Eu a conheci numa aula que eu fui ministrar na Legale no final do ano passado. Tive o prazer de conhecê-la. Ó, sua irmã tá aí, ó. e a gente acabou trocando contato, se acompanhando em rede social e resolvemos fazer essa live juntas. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado o convite. Parabéns pela dedicação. Fiquei encantada com tudo que vai ser exposto. E é isso. Agora eu passo a palavra para você. Ai, Betânia, obrigada. Foi um prazer realmente fazer essa live. Amei o desafio, né, que você me deu. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar estudando a respeito das pessoas com diabetes. Agradecer a você pelo desafio que você me deu, né, e a confiança que você me deu. Falar que realmente nós nos conhecemos no Legale, você foi a minha professora na pós-graduação, uma menina tão culta, tão inteligente, tão amável, e é mesmo, você sabe disso, e que inclusive veio falar de um tema maravilhoso, né, pra gente, que foi da pessoa com deficiência, nos alertando sobre a deficiência não aparente, que isso muitas pessoas esquecem, né, que existe esse tipo de deficiência. Quero também deixar aqui meu agradecimento muito especial para a doutora Flávia Varoli Curita, que ela é uma endocrinologista pediátrica daqui de Limeira. Ela forneceu vários materiais para eu ler. Quero agradecer a presidente do Grupo de Apoio aos Diabéticos também de Limeira, a nossa querida Janaína Azevedo. E também o meu amado Clube de Serviço Lions Clube Limeira Norte. Tem um detalhezinho aí sobre a diabetes, Betânia, que eu não mandei para você, não contei, surpresa, deixei em segredinho. O Lions tem um dos pilares que é a diabetes. Então, nós trabalhamos muito antes da minha especialização, a gente já trabalhava com a conscientização e com a campanha de conscientização da diabetes a nível mundial. Então, foi aí também que eu acabei conhecendo a Janaína, né? Então, vou deixar meu agradecimento ao Lions Clube Internacional, né, aos membros do clube, as pessoas que estão aí comigo. Gratidão de verdade, viu? Muito legal. Vocês estão vendo, né, gente? Tem muita gente envolvida nessa live. Tem membro, tem Lions, tem muita gente envolvida. Então, assim, realmente foi uma dedicação muito, assim, forte da doutora Érica para estar aqui hoje trazendo esse tema para vocês. Bom, muito obrigada pelas palavras, né? Nem sou digna de tanto, gratidão. Nós vamos agora, então, começar mesmo, propriamente, a falar do tema. A diabetes é um tema que, assim, é uma doença que a gente sabe que acomete várias pessoas no Brasil, né? Milhões de pessoas, parece que cerca de 16 milhões de pessoas, e esse número vem aumentando cada dia mais, até mesmo na população jovem, que hoje é um lanche, é um hambúrguer, não se alimenta direito, e isso acaba contribuindo com a obesidade, consequentemente com a diabetes. Inclusive, fazendo um parênteses, nesse momento que a gente está vivendo conturbado de coronavírus, as pessoas com diabetes também estão no grupo de risco, né? Teve até uma moça do meu trabalho, teve até uma moça do meu setor que foi dispensada hoje por ser diabética e estar no grupo de risco. Então, já é um alerta que a gente já faz desde já. Mas eu queria que você explicasse pra gente, então, doutora Érica, o que é essa tal da diabetes, como que funciona no nosso organismo aí, mais ou menos? Vai ser uma live meio jurídica, meio até médica, né? Com tantas informações que você trouxe. Eu trouxe bastante informação, mas assim, né, Betânia, vamos deixar claro que nós, né, eu e você, nós somos operadoras do direito, nós não somos da área da saúde. A nossa intenção aqui é esclarecer um pouco da doença, com certeza, para que as pessoas tenham conhecimento mesmo e possam lidar com isso. A diabetes é uma doença muito perigosa, ela mata sim, ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. E a insulina, o que ela é? Ela é um hormônio que regula a glicose no sangue, que garante a energia nossa. A doutora Flávia pediu também para que eu fizesse uma distinção entre a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2, que isso é muito preocupante. A diabetes do tipo 1, ela é muito comum em crianças e adolescentes.
Só que ela não tem prevenção, não existe o preventivo dessa doença, porque ela é uma doença autoimune. Portanto, a criança e o adolescente, eles não têm nenhuma relação, essa da diabetes tipo 1 não tem relação com obesidade, com maus hábitos de vida, nada. E existe um certo erro, né, nessa conceituação. Já a diabetes do tipo 2, sim, a pessoa desenvolve devido à predisposição genética, vida sedentária, má alimentação, aí, né, que vem realmente os probleminhas. Já estou aprendendo muito, eu nem sabia que a diabetes tipo 1 era autoimune. Sinceramente, não sabia, fiquei surpresa. Ai, que bom! Legal, muito bom, já estou aprendendo muito, olha só. É porque eu sempre ficava nessa dúvida, as pessoas são diabéticas, é preciso ter controle, é preciso se cuidar, né? E sim, com certeza. Diabetes para outra, só que assim, eu nunca me aprofundei no tema, e agora já ficou esclarecido para mim. E assim, a diabetes pode haver algumas complicações da doença. Quais seriam essas complicações? Bom, as pessoas que têm a diabetes, né, elas têm a maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores. Então a gente percebe assim, que com tudo isso gera uma carga muito grande para os países, né, nos sistemas de saúde. E aí depende também se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, por causa das complicações mesmo que a diabetes traz, né? Uhum. Sim, eu tenho até um exemplo prático disso que eu vivi dentro de casa, porque morava com a gente, na casa dos meus pais, um moço que era deficiente, na verdade, deficiente mental, e a gente cuidou. Ele morava em cidade interior, aquela coisa que o pai não tinha condições, minha avó pegou para cuidar, e depois os meus pais foram cuidar dele. E ele era Graças a Deus. E ele é diabético, só que eu falei era porque hoje em dia ele está numa casa de apoio. Depois que meu pai faleceu, ele foi para essa casa de apoio. Mas aí ele tem diabetes e ele enxerga muito pouco. E ele fala do jeito dele, mas ele fala assim, o cara tá ficando cego por causa da diabetes, não sei o que, ele entende já. E a questão da amputação dos membros inferiores, ele já teve que cortar o dedinho do pé, mas quando não estava controlada, sabe? Só que a gente foi cuidando da alimentação e tudo e foi regularizando. Mas ele teve essas complicações que você citou aí. E acontece mesmo, infelizmente, né? E não são poucas, né? Atinge mesmo se a pessoa não controla isso. Sim. É muito perigoso a diabetes, muito Exatamente. perigoso. E ele, por não saber direito o que podia e que não podia comer, às vezes quando a gente descuidava, ele adorava o café. Aí ele ia lá e tomava café com açúcar e acabava desregulando, sabe? E a gente passou a controlar mais, a deixar as coisas fora do alcance dele para ele não pegar, para regular a alimentação. Aí hoje ele tá bem, graças a Deus. Mas a pessoa, o mais interessante, assim, quando eu conversei com a Janaína, o que ela falou assim para mim? Uma das coisas assim, muito interessantes que ela disse, que o diabético, sim, ele pode comer de tudo. Se ele tiver consciência da doença, se ele tiver ciente do que ele está fazendo, se estiver controlada a doença, não há problema nenhum. Ele pode sim tomar um cafezinho com açúcar, desde que esteja controlado, por favor. A questão é que ele ia lá e tomava a garrafa toda. Ah, meu Deus, aí não. Mas assim, foi só um exemplo pra gente ver que assim, não é brincadeira, realmente acontece. Não, é muito sério. Então eu dei esse exemplo prático para as pessoas terem consciência que é preciso ter cuidado, é preciso ter controle, é preciso se cuidar, né? Sim, com certeza. No município parece que tem um programa de educação para diabéticos, alguma coisa para eles fazerem um cadastro. Como que é essa questão? E para que serve isso? Na verdade, não é nem no município, isso é a nível de união, porque é uma lei federal que ela diz o seguinte, que o diabético ele tem direito aos medicamentos de forma gratuita, mas desde que eles estejam inscritos nos programas de educação para diabético. Né? E a Portem também tem uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2583, de 10 de novembro de 2007, que também fala desse programa. E, na verdade, esse programa ele tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia do paciente, é o que eu falei agora de pouco, né? Para que ele tenha o autocuidado, para que ele construa habilidades e desenvolva mesmo atitudes para ter uma contínua melhoria do seu diabetes, da doença, objetivando o progressivo aumento da qualidade de vida e a redução das complicações do diabetes mellitus. Então, esse programa é para isso, existe dentro da rede do SUS.
Uhum. E eu acho que deve ser até uma forma do governo também contabilizar, né, as pessoas com diabetes, para ver Sim, as políticas públicas direcionadas para esse público. Então, assim, algo muito importante, né? sim. E o tratamento para diabetes, na verdade, o tratamento, pelo que eu estava lendo, a gente tem os tratamentos que são farmacológicos, que é os medicamentos, insulina, que eu vou deixar para você falar essa parte, e tem os tratamentos que são não farmacológicos, que seria evitar uma vida sedentária, né? Fazer Isso. academia, caminhar, aquela coisa, faça o que eu faço, não o que eu faço, né? Mas, assim, cuidar da alimentação, tem uns alimentos que a gente sabe que dá uma predisposição maior para prejudicar a nossa saúde. Então, esses seriam os tratamentos não farmacológicos. E eu queria que você Isso. explicasse para a gente quais são os tratamentos farmacológicos. Farmacológicos são todos os medicamentos prescritos pelo médico que está assistindo aquele paciente, né? E aí, quais os tratamentos, quais os tipos de insulina, isso eu acho que convém, né? Daí o paciente mesmo trocar essa ideia, ter essa relação humanizada junto com o médico e ver o que é. Então, o tratamento farmacológico realmente são os medicamentos, são os insumos, tudo que o paciente precisa para controlar essa glicemia, essa taxa de glicemia. Entendi. A glicose do sangue. Uhum. São os medicamentos químicos, enfim, né? Sim, sim, todos. Uhum. E esses medicamentos, eles são fornecidos pelo SUS? Sim, é assim, ó. Alguns medicamentos são fornecidos pelo SUS, estão no rol daquela portaria que eu citei para você, que é a portaria 9583 de 10 de outubro de... Estou consultando minha colinha, viu? De 2007. É muito número para a gente decorar, né? A senhora sabe disso, né, doutora Betânia? E estão nesse rol todos os medicamentos que são obrigatórios ao fornecimento pelo SUS. Todavia, há outros tipos de insulina, há outros tipos de medicamento que os médicos também prescrevem para os seus pacientes. E esses, não estando nesse rol, nessa portaria, o paciente aí tem que buscar ajuda, né, de alguma forma, ou arcar com essa despesa. Entendi. E sobre as canetas, eu já ouvi falar uma vez que tem agora umas canetas para aplicação de insulina, que parece que já vai com a dosagem certa. O SUS também fornece essa caneta ou fornece uma caneta diferenciada? Como que é essa questão? Existe a caneta para aplicação da insulina, sim. Só que a caneta que o SUS fornece, essas são umas canetas, segundo a Janaína, né, do pessoal do GAD, que ela falou para mim, Érica, faltou aqui em Limeira, tá? Faltou seringa, eles dão a caneta para o pessoal. Mas em conversa com a doutora Flávia, o que ela informou? Ela falou, Érica, essas canetas, elas são distribuídas gratuitamente, mas são canetas descartáveis. Então, assim, aí se a pessoa tiver a caneta física, né, definitiva, ela pode sim também pegar junto ao SUS o refil da caneta. Ah, entendi. Tá? Então, não é assim, a caneta está sendo distribuída livremente. Não, a definitiva não. Assim as descartáveis. Agora, essa política de por que descartável, por que não, eu desconheço, de verdade. Deve ser por causa do custo, né? Não sei. Se bem que assim, se você desse uma caneta que é fixa, ficaria bem mais em conta do que ficar dando várias canetas descartáveis. Enfim, não sei. Mas assim, é bom deixar bem claro, então, para as pessoas que, eu quero uma caneta de aplicação de insulina. Eu não vou conseguir junto ao SUS aquela caneta que é fixa, que é só colocar o refil. Vou conseguir a caneta que é descartável. Mas, se eu tiver a caneta fixa, eu consigo o refil pelo SUS. O refil, né? Isso, exatamente. Corretíssimo. Entendi. É isso mesmo, doutora. E para conseguir esses medicamentos, essa caneta que é descartável, enfim, esses insumos necessários para o tratamento da diabetes, como que a pessoa deve proceder? Quais são os passos, assim? Tá, vamos lá, na prática, né? Que é gostoso a gente saber também na prática como que a coisa acontece, né? Bom, acabei de descobrir que eu estou com diabetes e eu tenho esse direito, o que eu tenho que fazer? Bom, você vai ter que ir no posto de saúde próximo da sua residência, fazer um cadastro como paciente de diabetes do SUS ou do Sistema de Informação de Hipertensão e Diabetes. Neste mesmo local, você vai apresentar a receita, né, a prescrição do médico responsável, a qual tem que estar com letra legível, sempre batendo nessa tecla, né, doutora Betânia? Sim. Atenção para os médicos. Todos os médicos aí, presta atenção nisso. E essa receita vai ficar nesse posto. E aí sim, eles vão fornecer para você todos os medicamentos e os insumos necessários para o tratamento da sua diabetes.
Ótimo. Desta forma que funciona na prática. Na prática. E aí, se a pessoa fizer tudo isso e chegar lá, a medicação for negada? Ai, que delícia, né? É o que a gente faz. Vamos lutar por ela? Vamos lutar por essa pessoa, né? Exatamente. Pra gente é uma delícia, sim, porque a gente vai poder realmente exercer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, que é a nossa profissão, né? E ajudar as pessoas. Se a pessoa não foi plenamente atendido, se faltar as fitas, porque acontece muito isso, infelizmente, Betânia, o posto de saúde, ele fornece assim, 150 fitas, a glicofitas, né, que a gente fala. E os diabéticos, eles usam muito mais do que isso. Então, é ineficiente, infelizmente, ainda é ineficiente essa questão da saúde pública. Mensal? Mensal, mas eles precisam muito mais do que isso, muito mais. Bom, não foi ouvido, não conseguiu efetivamente o que você precisava. Nós podemos tomar várias providências. A primeira, que eu acredito que a pessoa tem que fazer isso sim, que é reclamar na ouvidoria da sua cidade, junto à Secretaria da Saúde, reclame no posto que o medicamento não está lá, não foi fornecido, e ainda assim, se você não conseguir, propor uma ação judicial exigindo, através, né, do judiciário, que forneça esse medicamento para você de forma gratuita. Porque você precisa desses insumos, você precisa desse medicamento que é indispensável ao seu tratamento. Né? Entendi, perfeito. Muito Contrate bom. o advogado ou particular, né, ou o defensor público, que nós temos também, graças a Deus, a defensoria que está aí, também para assistir as pessoas carentes, né? Sim. Então, mas assim, é bom a pessoa tentar resolver de forma administrativa primeiro, né? E é uma coisa que é importante a gente falar também, que se não tiver a medicação, é importante que a pessoa pegue uma negativa, comprovando que não tinha essa medicação, porque por meio dessa negativa que você vai poder tomar as outras medidas, né? Sim, perfeito. Pedido médico, pedido administrativo, negativa, e aí sim vamos para a judicialização. Isso. Tem uma pessoa mandando aqui uma pergunta. Essas fitas para medir diabetes, é só para quem toma insulina ou todos têm esse direito? As glicofitas para quem toma insulina, exatamente. Entendi. Eu acho que ela deve ter entendido, então, a resposta aí. Existe algum tratamento cirúrgico para diabetes? Sim, por incrível que pareça, existe um tratamento cirúrgico para diabetes. Um deles é o transplante de pâncreas, que eu acho que mais para frente a gente fala um pouquinho disso. E o outro seria a cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? Na verdade, seria, entre aspas, a cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia bariátrica, o único fim dela específico, o que é? É emagrecimento, é estética, é beleza, e parou por aí. Já a cirurgia metabólica, que é indicada pro diabético, a intenção dela é justamente fazer o quê? Fazer com que haja uma alteração hormonal para que o paciente realmente emagreça e a partir daí pode até haver uma remissão da doença. Há casos de remissão da doença com esse procedimento cirúrgico, que a pessoa para de tomar insulina. Muito legal. Sim, no caso da diabetes, né, do tipo 2, que não é uma doença autoimune. Isso. Eu aprendi. Exatamente. Mas acaba que muitas vezes a cirurgia bariátrica, mesmo sendo com uma finalidade estética, por causa da obesidade, ela contribui para muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, pressão arterial, e acaba, assim, contribuindo na questão da diabetes muito. Só que eu acho que quando a cirurgia é indicada para o caso de diabetes, deve ser porque o nível do diabetes está muito alto, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido que diferencia da bariátrica. Sim, exatamente isso. É quando não está havendo o controle glicêmico, né? É quando está um completo descontrole da glicemia dessa pessoa. Entendi. Legal, interessante. E eu não sabia que existia cirurgia para diabetes. Estou aprendendo muito. Eu também, viu? Fui pesquisar e aprendi bastante. Que bom. Isso é bom. Conhecimento nunca é demais, né? Não, demais. De jeito nenhum. Então, assim, quais casos que vão ser indicados essa cirurgia? É isso mesmo? Então, segundo, porque assim, ó, tem todo, a gente trabalha nessa área do direito médico da saúde, a gente sabe que tudo é protocolo, né, doutora Betânia? O Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, aonde eu busquei muitas informações, eles dizem o seguinte: a pessoa que tenha diabetes tipo 2 e grau de obesidade 3, mórbido, pode ter indicação
pode fazer essa cirurgia, ponto e acabou. Desde que requerido pelo médico assistente. Sempre levando em consideração a posição do seu médico. Não é porque nós, advogados, falamos que você tem direito que você vai sair aí fazendo a cirurgia. Não é isso. Exatamente. Né? Orientação, confiança, conversa com o médico assistente. Já as pessoas que têm a obesidade no grau 2, né, que não é mórbida, vamos falar desse jeito, elas podem ser beneficiadas dessa cirurgia quando que acontece o quê? Quando o controle glicêmico é inadequado. Então, não consegue fazer o controle. E a pessoa que tem obesidade do grau 1, que não é tão gorda assim, vamos falar assim, né? É menos. Ela também tem o descontrole glicêmico, apesar de todo o tratamento que ela faz, dos usos dos medicamentos, não consegue ter esse controle. Então, também tem indicação. Entendi. E esse material eu fui conseguir justamente no Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, nas diretrizes e bases, que eu até convido as pessoas a entrar nesse site da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem muita informação importante lá. Baixa o manual, são 455 folhas, ok, mas vai lendo um pouquinho por dia, né? Se você tem alguém diabético na sua família, ou conte conosco, que já lemos tudo mesmo, né? Para responder as dúvidas. Pronto. O diabetes com a doutora Érica aí, que ela vai te explicar tudo. A mesma pessoa perguntou aqui, ó, se mesmo para pessoa magra seria recomendada a cirurgia. Então, acho que você já deixou bem claro isso, né? As questões da obesidade, do tipo de obesidade e as condições que são recomendadas ou não a cirurgia, então já foi respondido. Agora me fala, doutora Érica, como que é a questão de cobertura dessas cirurgias? O SUS cobre a cirurgia? Ele é obrigado a fazer essa cirurgia? Então, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, em todas as leis, em todos os protocolos, em todas as normas, não há efetivamente assim, o SUS tem que cobrir isso. Não. Mas, havendo pedido médico bem circunstanciado, havendo um laudo, havendo a necessidade, obviamente que a pessoa vai pedir essa cirurgia administrativamente e não conseguindo, procure um médico de sua confiança, preferencialmente especialista na área do direito médico da saúde, para que possa lutar por você. O advogado. Né? O advogado. Oi, gente, como diz o meu colega, bate no coraçãozinho para mais pessoas serem notificadas da live. E aproveitando aqui, ó, depois que terminar a live, ela vai ficar salva por 24 horas. Quem não me segue, já entra lá e começa a me seguir. Quem não segue a doutora Érica ainda entra lá e começa a seguir ela também. Sim. Em relação aos planos de saúde, eles são obrigados a custear a cirurgia? Então, eu penso que da mesma forma, como o SUS, né? A pedido médico, tem necessidade, tem laudo circunstanciado. Sim, tem direito à cobertura, ponto e acabou. Para mim isso é muito pacífico. Né? Se a gente for procurar a respeito disso na jurisprudência, a jurisprudência é muito firme, doutora Betânia, dizendo que administrativamente não se vai conseguir, eu não vou tapar o sol com a peneira, eu não vou ser leviano nesse sentido. O plano vai cobrir, vai nada. Entendeu? Raramente isso acontece. Mas os planos que contratação, sim, eles vão ter que cobrir, ponto e acabou. Sim. Assim, para mim também é tudo muito claro, mas como as pessoas aí, né, eu acho que a maioria que está assistindo hoje não é advogado, é bom a gente deixar tudo bem claro para eles. Sim, com certeza. Pode ou não, o que precisa, igual você bem falou, e é muito importante a gente ressaltar. O principal documento, todos os documentos são muito importantes, mas eu acho que um dos principais documentos para você conseguir tanto a medicação, quanto a cirurgia, quanto o tratamento, é um laudo médico bem explicado, deixando claro da necessidade, ou daquele medicamento, ou daquele tratamento, enfim, ele tem que, né, super explicar por que aquilo está sendo recomendado diante daquela situação. Eu acho que é imprescindível, como você disse, com letra legível. Sim, sempre com letra legível. E, doutora Érica, a gente sabe que nessas cirurgias, fazendo uma analogia com a cirurgia bariátrica, acaba sobrando um pouco de pele, né, por causa que a pessoa emagrece. No caso da cirurgia para diabetes, que agora fugiu o nome, que você falou, qual é mesmo? Cirurgia metabólica. Isso, no caso da cirurgia metabólica, se ficar esse excesso de pele, você entende que o SUS e o plano de saúde também vão ter que cobrir essa cirurgia, assim como é no caso da bariátrica?
Eu entendo que sim, que deve haver cobertura desde que haja pedido médico e essa retirada de pele, essa cirurgia para retirada de excesso de pele, seja continuação de tratamento da diabetes. Aí sim, se não for continuação do tratamento da diabetes, for simplesmente estética, não é. Ao meu ver, não. Eu acho assim, né? A gente tem que ser muito, muito correto naquilo que a gente está explicando e falando agora, principalmente porque há pessoas que não são da área médica, que não entendem de plano de saúde. Então, é assim, tem pedido médico, é continuidade de tratamento, da diabetes, sim, vamos retirar essa pele, você tem direito, tem que entrar com tudo e vamos embora, tô dentro. Não é continuidade de tratamento? Não, para mim, ao meu ver, não tem direito. Ótimo, perfeito, perfeito. Eu, assim, penso igual você também, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, tenta forçar a barra, falando que não é questão estética, que é questão porque está prejudicando a saúde, mas a gente sabe que a questão estética já é muito pacífico, que cirurgia plástica não é coberta pelo plano de saúde. Sim. Então, assim, a gente, como advogados, a gente também tem que ter esse posicionamento, né? O que é justo, o que não é justo, não é justo, né? Exatamente, é isso mesmo. A gente tem que deixar claro para as pessoas que têm diabetes, têm familiares com diabetes, que assim, o tratamento, ele assim, é para evitar complicações, né? Por isso que é tão importante essa questão de ter um cuidado com a alimentação, não ser tão sedentário no caso de diabetes tipo 2. Porque tipo 1 é autoimune e não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de prevenção também, né? Sim, a prevenção é muito importante no caso dos diabéticos, né? A doutora Flávia falou isso o tempo todo. Pessoa que tem predisposição genética, que está obeso, que é sedentário, cuidado, cuide da sua saúde, olhe para você, porque pode ocorrer de você vir a ter diabetes, né? Tipo 2. A tipo 1, infelizmente, é uma doença autoimune e por hora não há o que ser feito, a não ser tomar os medicamentos que o médico indicar, né? Uhum. Aqui tem uma pessoa falando aqui, ó, a DVC. Ih, travou aqui. Caiu, mas voltei. Voltei. Ele está falando aqui, transparência em tudo é muito importante. Realmente, eu acho muito importante que a gente estava falando, né? Quando é direito, é direito. Quando não é, não é. Eu acho essa questão da transparência muito importante, até mesmo com o nosso cliente. Porque, querendo ou não, a gente cria expectativa no cliente quando você vai ajuizar uma demanda. Por mais que a gente deixe claro, olha, no direito a gente não pode garantir nada, é uma coisa muito subjetiva. Mas a partir do momento que você fala, não, a gente vai ajuizar uma demanda para requerer isso, já gera uma esperança, uma certa esperança. Sim, agora, se a gente vê que é algo que realmente, olha, não tem direito, não é o caso, é melhor a gente ser honesto com o cliente e nem entrar com ação, né? Sim, principalmente nesses casos, né, que a gente estava falando, que a pessoa é obesa, vai fazer cirurgia para retirada de cirurgia metabólica, acha que é uma cirurgia bariátrica, sobrou pele, eu tenho direito por estética. Não, eu acho que a gente tem que ser exatamente transparência acima de tudo. Foi exatamente o que a pessoa falou aí, tá certinho? Com certeza. É isso mesmo. E agora me fala, tem uma pessoa perguntando aqui, doutora, como diferenciar de estética e continuidade de tratamento? Muito simples. Continuidade de tratamento, o seu próprio médico vai prescrever. Olha, necessita fazer cirurgia para retirada de pele, tendo em vista continuidade de tratamento de diabetes, uma vez que a pele está causando isso, aquele outro. É o teu médico que vai pedir, não somos nós. Então, esse laudo tem que vir muito bem circunstanciado do seu médico assistente. Teve uma pessoa que falou que chegou agora, está perguntando sobre o que a gente está falando. Ô Simone, a gente está falando sobre o direito das pessoas com diabetes. Fica aí que ainda dá tempo de aprender alguma coisa. Muita coisa, a gente ainda vai falar de muita coisa. Bastante. Doutora Érica, ele falando aqui como diferenciar se é continuidade de tratamento ou se é cirurgia estética. Eu entendo até mesmo no caso que a pessoa tem obesidade mórbida e sobrou muita pele. Isso fica até um pouco parecido com a questão da bariátrica. E essa pele fica causando feridas, né? Essas coisas que prejudicam a saúde da pessoa. Então, assim, se aquele excesso de pele estiver trazendo prejuízos à saúde da pessoa, eu entendo, sim, como continuidade de tratamento, mesmo que o grau, enfim, mesmo que aqui... Trava-língua. Trava-línguas, Tem algumas palavras que eu não consigo falar. Mesmo que o nível de diabetes da pessoa tenha reduzido com a cirurgia metabólica, se aquela pele continuar prejudicando a saúde dela em outros pontos, eu entendo que caberia, sim, a obrigatoriedade de cobertura. Né? Eu
Não sei se Sim, você tem o mesmo posicionamento. mesmo posicionamento, doutora Betânia, mesma coisa. E eu acho que o médico vai deixar isso muito bem claro. Sim, com Né? certeza. Com certeza. Agora, eu queria que você me explicasse o que é, como é feita não sei, não consigo falar, é um trava-línguas para mim. Bom, vamos lá. Seria o sistema de monitoração contínua de glicose, é isso? Pode falar sobre isso, mas é da glicemia capilar. Ah, da glicemia capilar, tá, vamos lá. O que é a glicemia capilar? É o tradicional teste, né, da diabetes, que a pessoa vai lá, faz um furinho no dedo, sai a gotinha de sangue, coloca na glicofita, pega essa glicofita, coloca no glicosímetro, e aí você vê como que está, né, a glicemia da pessoa. Entendi. Esse que é a automonitoração da glicemia capilar. Eu não consigo falar. Automonitoração. Automonitoração. Você tem que se automonitorar. Isso. Consegui. Então é aquele aparelhinho tipo que a gente vê as pessoas fazendo um furinho na ponta do dedo e colocando lá. Isso, exatamente. É isso mesmo. E uma dúvida, o SUS fornece esse aparelhinho? Olha, pelo que eu saiba, aqui em Limeira, sim, tá fornecendo normalmente. Eu fiz essa pergunta, inclusive, eu também fiquei curiosa nesse sentido, eu fiz para a doutora Flávia, que é a endocrinologista pediátrica. Ela falou assim, que o glicosímetro é fornecido pelo SUS. Ah, que legal, muito bom. Interessante, super Sim. interessante. Agora é o outro. O que é o sistema de monitoração contínua de glicose? Ai, vamos lá. Isso aí é o queridinho de algumas pessoas e acabou se tornando meu queridinho também, viu? A gente vai conhecendo as coisas e fala, isso vai ajudar o paciente, isso vai ajudar aquela pessoa. Betânia, é muito interessante. Esse aparelho, ele é capaz de fornecer 288 leituras de glicose em 24 horas. O que seria isso? 288 leituras de glicose. É como se a pessoa furasse 288 vezes o dedo. O aparelho faz esse trabalho. E ele tem 72 vezes mais dados que o sistema de glicose capilar, que é o furinho no dedo, né? Isso, os aparelhos clássicos. Em 2016 foi lançado no Brasil um aparelho que chama Freestyle Libre. O pessoal do GAD chama, é o Libre, é o Libre, é o Libre. E ele é já um aparelho super moderno. E não tem necessidade da punção dolorosa no dedo para obtenção da gota de sangue. Porque muita gente acaba realmente, né? Você vai lá e fica furando, criança, muitas vezes nem entende, né? O porquê que está fazendo isso. E o aparelho supre isso. E mais, esse aparelho ainda, ele é capaz de fazer uma leitura, ele escaneia. E ele é até bonitinho. Algumas crianças que vieram aqui uma vez, eles colocam como se fosse um botãozinho. Colocaram aqui atrás do braço, né? Tem até uns bichinhos, capinha do Taz, capinha da Minnie, a coisa mais bonitinha do mundo. E eles passam só o monitor. E esse monitor, ele escaneia, né? Como que tá ali o nível de glicemia da pessoa. Ele é resistente à água. E ele tem ainda as setas que salvam vidas, são as setas de tendência. Então é muito interessante, porque a pessoa pode medir o nível de glicemia que ela tá ali, e o que acontece? A glicemia, ou glicose. Então ele tem uma seta que vai só para cima. Então o que significa que a glicose está aumentando rapidamente. Opa, tem que tomar alguma providência. Tudo para baixo, que está diminuindo drasticamente, também tem que tomar providência. Então com essas setas de tendência, a pessoa vai ter um nível de vida, não é um nível de vida, Até meu Deus, mesmo, qualidade de vida melhor. Isso, o dedo, né? Exatamente, é muito interessante, mas muito interessante esse livro. Eu não conhecia, principalmente para crianças, idosos, que já tá com a pele ali fininha, né? Muito interessante. Isso. Muito interessante. Isso. Mas e qual que é o custo desse aparelho? Então, né? Aí que vem, a gente Por fala, essa é o queridinho, né? assustado. Tem piores ainda e nós vamos chegar lá. O kit inicial desse aparelho, eu até pesquisei hoje de novo na internet, para não falar besteira aqui, está sendo em torno de R$600. Ele vem o leitor e 2 sensores. Os sensores, eles duram em média, 14 dias. Então, o que acontece? Numa primeira vez, a pessoa vai ter que bancar R$600.
E aí, por mês, por causa da troca desse sensor, ela vai ter que gastar em torno de R$ 500. E isso só com o sensor, fora as insulinas e outras, né, e os outros medicamentos que ela tem que usar, tendo em vista a diabetes dela. Esse gasto seria apenas com o aparelho para monitorar ali a diabetes, que faz o papel do glicosímetro. Isso, que vai verificar os níveis de glicose que a pessoa tem no sangue. Exatamente que legal. isso. Tem uma moça falando aqui, o meu filho tem 5 anos, ele usa desde o diagnóstico há 2 anos. Ah, que legal, que legal. É bom, né? As pessoas vão trazendo as questões práticas pra gente, assim. Isso. Bem legal. Exatamente. E aqui o Sérgio também falou, que é acadêmico de Direito, que vai concluir o curso militar na área de Direito Médico das pessoas com deficiência. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Isso aí. E aí, você falou sobre o custo, voltando, né? Você falou sobre o custo desse aparelho. O SUS fornece esse aparelho? O SUS ou o Plano de Saúde? Desconfiei desde o princípio, como diria o Chaves, né? Então, infelizmente, não, né? Mas via judicial, sim, a gente consegue esse aparelho. A jurisprudência vem cada hora mais forte. Porque, na verdade, muita jurisprudência nesse sentido, que a pessoa tem direito a esse aparelho, ao livre, né? Porque, na verdade, Betânia, o que a gente está lidando? A gente está lidando com os princípios fundamentais da Constituição. Nós estamos lidando com a dignidade da pessoa humana, nós estamos lidando com o direito à saúde, né? Então, não há como negar, né? É uma questão de vida ou morte. Para muita gente é uma questão de vida ou morte. Sim. E esse aparelho, ele traz muito conforto para quem tem diabetes. Uhum. Igual a gente falou, principalmente no caso de criança, né? Eu fico imaginando, tadinha, toda hora furando o dedo. E parece que a gente ainda tem uma outra opção de tratamento agora, na verdade, que seria a bomba de insulina. Você pode falar pra gente um pouquinho o que é essa bomba de insulina e quais são as vantagens da bomba de insulina? Posso sim. Olha lá, a Janaína Azevedo, que é do GAD, ela falando aqui, ó, o sensor nos ajuda muito, evitando principalmente a hipoglicemia. E a hipoglicemia pro diabético, ela é importante, porque ela pode dar, oh meu Deus, ela pode levar ao óbito, inclusive a óbito, em última instância ela leva o óbito e convulsões. Era isso que eu estava tentando lembrar. Bom, a bomba de insulina. A Janaína está aí super feliz com a bomba de insulina que o filho dela conseguiu receber. Ela é fantástica, é maravilhosa. Ela é um sistema de infusão contínua de insulina. Então, são dispositivos mecânicos com comando eletrônico que injetam insulina de forma contínua a partir de um reservatório. É um reservatóriozinho mesmo, é algo assim, pequenininho. E ela apresenta uma ação mais rápida, tem um pico precoce, a absorção é mais previsível, além de causar bem menos hipoglicemia ainda. Porque está ali toda hora, né, injetando a insulina na pessoa, a bomba de insulina. E essa bomba de insulina, ela fica na pessoa? Como que é? Sim, ela vem com um dispositivo que a pessoa coloca na barriga, é inserido um catéter e vai ali soltando conforme a pessoa precisa. Ela vai soltando a insulina no corpo da pessoa. Ela é muito indicada, principalmente para as pessoas. São 2 pontos. Pessoas que têm muito autoconhecimento, autocontrole, doença certinho, que têm consciência da sua doença. E também para os pequenininhos. Porque muitas vezes a criança não se alimenta na hora certa, não aceita o alimento na hora certa, vai criar casos de convulsão, pode vir a óbito, e daí ela precisa de doses pequenininhas de insulina, coisa que a gente não consegue nem com a injeção e nem com a caneta. E nesse caso, então, a bomba vem e faz supre essa necessidade. Então você está salvando uma vida ali, né? Muito, muito, muito. E a pessoa anda com essa bomba de insulina em tempo integral? Sim, anda em tempo integral. Ela só não é a prova d'água. Não sei se existem aqui no mercado brasileiro alguma coisa à prova d'água. A Janaína até pode dizer aí pra gente, já que ela está nos auxiliando aí na live. Nossa, muito interessante. Eu desconhecia também sobre isso da bomba de insulina. Muito interessante mesmo. Bem bacana. Ela tem uma dose pequenininha. E as pessoas ainda que usam a bomba de insulina, elas chegam a reduzir 20% do uso de insulina normal. Muito interessante. Aí a Janaína até falou, nosso pâncreas fora do corpo. Ah lá. Aí, Jana, obrigada. Muito interessante mesmo. Muito enriquecedor todas as informações que você está trazendo para a gente.
E agora me conta aquela pergunta, né? Quanto que é essa bomba de insulina? Quanto que fica o custo dessa brincadeira? Ah, ela falou que tem a Olha. prova d'água agora. Ah, agora tem. Ótimo, ótimo. Olha, desculpa, doutora Betânia, o que a gente tem visto? Em torno de 16 mil reais o custo da bomba. Não. É uma tristeza, né? A gente fala com tanta empolgação e depois joga esse balde de água fria. E 3 mil reais mensais para manutenção da bomba. Ou seja, não vai ter cobertura de SUS, não tem cobertura de plano de saúde. Já pode até falar. Ah, infelizmente, vamos ser realistas, né? Vamos ser claros, diretos e objetivos. Tendo em vista o valor, eu não conheço ninguém que tenha conseguido a bomba de insulina de forma administrativa. Pode ser que, né? Sempre há aquele 0,01% de chance. Mas eu acredito que tenha que ajuizar sim. Entendi. E tem muita jurisprudência também a respeito, doutora? Bem legal, bem legal. Muita jurisprudência a respeito. Ainda mais pelo índice que você disse de melhora, de redução do uso de insulina, né? Deve ter sim. Sim. Jurisprudência quanto a isso, demonstrando que isso está trazendo benefício para o paciente. E assim, o médico fazendo um relatório falando que é o tratamento mais indicado, que tem medicina baseada em evidência, que é recomendado a bomba de insulina, eu acho que é possível sim. Tanto pelo SUS, quanto no caso de pessoas que têm plano de saúde, eu acho que também conseguem pelo plano. Sim, consegue. Eu acredito que sim. Pelas todas as jurisprudências que nós vimos, o que a gente já conseguiu fazer de trabalho aqui dentro do escritório, sim. Tanto o SUS quanto o plano de saúde, sim, há cobertura. Uhum. Entendi. E outra coisa, o transplante de pâncreas. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, o transplante de pâncreas é mais um ato cirúrgico, né, para os diabéticos, mas tem que ser a diabetes do tipo 2. Também pode ocorrer para diabetes do tipo 1. Só que o principal objetivo, óbvio, é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? E também estabilizar ou reverter as complicações secundárias da diabetes, que seria a cegueira, né, os olhos, rins, nervos, sistema cardiovascular e tudo mais. Só que não é algo simples, Betânia. Por quê? O diabetes é uma doença autoimune. O corpo ele pode destruir as células do pâncreas transplantado. Também pode acontecer isso. O transplante do pâncreas é do pâncreas todo e mais um rim. Precisa ser doador cadáver. Ser compatível. Então é bem complicado. E para entrar ainda na fila do transplante do pâncreas, o paciente precisa preencher alguns critérios. Dentre eles, estar com múltiplas complicações e fazer hemodiálise. Entendi. Então, assim, esses são os casos extremos, né? São os casos extremos. Muito extremos, nesse caso. E, assim, e para você se Mas existe! Né? Para você se encaixar em todos os requisitos e conseguir alguém compatível, cadáver, enfim, eu imagino que seja bem burocrático e bem sofrido para quem precisa, porque o tempo de espera deve ser, assim, a perder de vista, né? Sim, sim. Ainda mais a pessoa, nesse caso, a pessoa que já está com indicação para um transplante de pâncreas, né, o paciente com diabetes, com indicação para um transplante, ele já está com múltiplas, como a gente já falou, né? Ele está com múltiplos problemas, múltiplas complicações, já fazendo hemodiálise. Então, ele já é um paciente que está em sofrimento, né? Sim, com certeza. Já está em sofrimento. É, complicado. Depois, quando a gente estiver quase finalizando, até olhei a hora ali, porque senão o Instagram corta a gente, eu vou querer que você faça uma reflexão pra gente sobre tudo isso que a gente falou aqui. Mas, antes disso, vamos falar rapidinho sobre o direito das criancinhas, né? Mais das crianças, agora, pessoas que têm diabetes e que estão na escola. Como que fica essa questão? A escola, ela é obrigada a olhar ali como está a diabetes da criança, aplicar insulina, dar medicação? Como que funciona? Não, Betânia, a escola ela não tem o dever de fazer o teste da ponta do dedo, ela não tem o dever de aplicar a insulina na criança e nem pode fazer isso. Uhum. Então a escola não tem essa obrigação. Muitas pessoas acham que sim, né? Ah, a escola tem que ver. Não, a escola não tem essa obrigação. Eu pesquisei muito a respeito disso, fui na lei de diretrizes e bases da educação, não tem previsão, não tem essa obrigação. E a escola, então, se tiver aluno com diabetes, ela tem que ter algum profissional da saúde para fazer essa aplicação ou também não? Também não, doutora Betânia. Não precisa ter e não é dever ter um profissional da saúde para cuidar dessa criança diabética. E se o aluno, se ele precisar fazer uso de algum medicamento durante o horário escolar?
Sem problema. Esse aluno pode sim se automedicar, né? Por isso que a gente fala automonitoração, tudo. Mas desde que ele esteja com o receituário médico, ele deve, o aluno que tem diabetes, ele deve andar com o seu kit. A gente fala que é kit diabetes, né? Para fazer as correções, ou seja, aplicar os medicamentos que ele tem direito, se alimentar, tomar os seus remédios, tem direito de ter ainda um local privativo para isso. Não precisa ter lá, sala do diabético, não é nada disso. Mas estar assim, mais tranquilo para poder fazer a automonitoração, para poder se alimentar, para poder tomar os remédios. E isso sim, ele tem todo o direito de usar o medicamento dentro da escola. A escola não tem a obrigação de medicá-lo, mas também não pode impedi-lo de se automedicar. Jamais, assim. jamais. Desde que esse aluno esteja munido, né, do receituário médico, que haja aquela interação, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, haja aquela interação entre pais, escola, né, tudo certinho para não ter problema. Sim, com certeza. Eu até conheço uma criança que tem miastenia, que é a mesma doença que eu tenho, a Elu. E ela precisava tomar, ela toma um medicamento de 4 horas ou 5 horas, se eu não me engano. Ela precisava tomar o medicamento em um horário que ela estaria na escola. Aí a mãe foi lá, só que ela é criancinha ainda, ela não tem essa noção que tem que tomar o remédio, sabe? Aí a mãe foi lá e conversou na escola e a escola deixou bem claro para ela, olha, a gente não é obrigada a medicá-la, a gente nem pode fazer isso e tal. Então a mãe teve que readequar os horários para que ela não precisasse tomar o remédio enquanto ela estava na escola, sabe? Porque assim, é bom deixar isso claro, porque às vezes as mães dizem assim, não, porque é um absurdo, a escola tem que dar o remédio e tudo. Então é muito importante deixar bem claro que na legislação não tem nada que obrigue a escola a medicar as crianças. Mesmo não tem um relatório médico, enfim. Não tem. O que eu falei para você, eu cheguei a ler as diretrizes e bases da educação nacional e não fala nada. Fala dos direitos, sim, a criança pode se automedicar, pode estar com o seu kit, pode estar com o seu receituário, tem que ter um local privativo para poder fazer isso, mas a escola não é obrigada, nem pode, né? Porque ninguém é enfermeiro para ministrar a medicação, isso não pode mesmo. Até por conta disso, nós não somos peritos para fazer isso, né? A gente não é na área da saúde para fazer isso. Mas né? pai e mãe, né? Eu ainda não sou mãe, mas assim, fica naquela, não, porque tem que fazer isso. Você deve saber que eu já vi que a mãe é babona. Muito! Tem que dar o remédio pro meu filho e tudo, então assim, que fique bem claro, gente, não é obrigação da escola. Outra coisa, as pessoas com diabetes, no caso aqui, como a gente está falando de crianças, bebe mais líquido, precisa ir mais ao banheiro, precisa se alimentar em horários diferenciados. A escola pode criar obstáculo para isso? Como que funciona? Não, jamais. Inclusive o lanche da criança diabética, ele tem que ser ajustado de acordo com a necessidade. Aí sim é dever da escola. Então, por exemplo, se a criança precisa se alimentar de X em X horas, o que acontece? Esses horários devem ser adequados para a escola, e a escola sim tem que permitir essa criança a tomar o seu lanche, a beber água, a ir ao banheiro. Isso sim, tem que haver isso é dever da escola. Perfeito. Tem que permitir a criança sair, tem que permitir a criança lanchar, tem que permitir a criança beber água, todas as vezes que ela sentir necessidade, que for preciso. Ótimo, perfeito. A Janaína está falando aqui, ó, quando pequenos, vamos até a escola para aplicar. Que, os pais, no caso, né, Janaína, vão até a escola para aplicar. Isso, quando eles não conseguem, né? Quando eles não têm essa autonomia, aí eu tô pegando água aqui, viu, Betânia, que nem você. Eu vi que você tá aí com a caneca toda chique, aí eu aqui, olha, na garrafa. Bom, gente, agora a gente já está quase finalizando. Vou falar para quem não estava no início da live, vou repetir. Quem ainda não me segue, entra aí no meu Insta, começa a me seguir. E quem é do meu Insta e ainda não segue a doutora Érica, entra lá no Instagram dela e começa a seguir também. Tem muito conteúdo bom para vocês lá. E agora, doutora Érica, eu queria que você fizesse para a gente um fechamento, uma reflexão sobre tudo isso que você estudou, tudo isso que você trouxe para a gente. Bom, eu conversei muito isso com a Janaína, com a doutora Flávia, li, né, muito a respeito. E o que a gente, assim, conclui? Que o paciente diabético, ele só não produz insulina. Ele deve ter uma vida normal, desde que ele seja autônomo nas suas decisões, ele tenha conhecimento e treinamento sobre os cuidados para evitar as sequelas da doença. E mais, esse paciente, ele tem que estar preparado para uma possível cura. Né? Os medicamentos, os controles da diabetes, eles estão sempre em evolução.
E o médico é a pessoa mais capacitada para indicar, né, o remédio que se adapta ao perfil daquele determinado paciente. Eles ajudam o pâncreas a produzir mais insulina, diminuem a absorção de carboidratos, aumentam a sensibilidade do organismo, a ação da insulina. Então, assim, a pessoa ela pode sim levar uma vida normal, desde que ela siga as prescrições médicas, desde que ela busque auxílio, desde que ela tenha a sua autonomia, né? E assim, é muito avanço científico na área da medicina, com a graça de Deus. Vê você, né, com o seu caso, quantas coisas vão surgindo, né, da miastenia, né? Cada hora é um remédio diferente, é algo mais eficiente. E isso também acontece com o paciente de diabetes. Então ele tem que estar preparado, antes de mais nada, para uma possível cura. É isso que os médicos frisam muito. Ótimo. Né? E tem uma questão também que muitas pessoas chegaram a me perguntar, quando eu comecei a falar da diabetes, manda no direct, manda perguntinha, né? Mas eu trabalho e eu fui mandado embora por causa da diabetes. Eu posso não trabalhar, eu posso fazer... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de discriminação e diferenciação, que tem muita diferença nisso, né? O paciente com diabetes, ele pode não ser indicado para algumas atividades que envolvam o risco da saúde dele e também de terceiros. De repente, ele não está se cuidando, ele convulsiona, se ele está dirigindo, vamos falar assim, bate o carro, se mata alguém. Não. Então, nesse tipo de análise, e sim uma diferenciação entre as condições e as capacidades físicas e individuais de cada ser humano. Ótimo. Né? Então, é isso que a gente também tem que deixar bem claro, né? Que muita gente fica, mas eu fui discriminado porque eu sou diabético. Não, se a sua diabetes está controlada. Tem pessoas que nem sabem no seu serviço que você é diabético. Sim. Hoje mesmo lá no nosso setor, a moça que eu citei no início da live que foi dispensada, o nosso chefe nem sabia que ela tinha diabetes. Aí, por algum motivo, ele mandou no grupo, fulana, você tem diabetes, né? Então você também está no grupo de risco, não precisa ir trabalhar. Então, assim, por ser uma doença silenciosa e não, pelo menos lá no meu serviço, eu não vejo nenhum preconceito com ela em relação a isso, sabe? Muito pelo contrário, às vezes eu fico lá comendo um doce, eu esqueço e falo pra ela, aceita? Não posso. Aí que eu lembro, tem diabetes, mas assim... Bom, gente, vamos finalizando por aqui. Doutora Érica, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, parabéns. Aprendi muito com você, de verdade. E, assim, parabéns por toda a dedicação. Desde o início que a gente se propôs a fazer essa live, o carinho, a dedicação que eu vi você, né, o empenho que eu vi você nessa live, no tema, enfim. Eu fiquei muito encantada, sabe? Que assim, você realmente se dedicou muito para essa live. E deu para perceber aqui hoje o quanto você estava segura sobre o assunto, o quanto você realmente estudou. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram aí com a gente até agora. E depois eu respondo, Paulo, a questão de miastenia. Me manda no direct depois, Paulo, que a gente conversa melhor sobre isso, que a gente já está finalizando a live aqui. Então é isso, doutora Érica. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. E eu passo a palavra para você. Betânia, não é rasgação de seda, não. Eu que agradeço o desafio, eu agradeço realmente você ter falado assim, não, vamos falar disso, vamos, tem que ser sobre diabetes. E aí todo o apoio que eu recebi, é o que você falou, né? Não é só uma live, né? Eu recebi todo o apoio de um monte de gente que está por trás. Meu filho que está aqui no escritório veio junto para ficar aí no apoio. A pequena que ficou lá em casa, está cuidando da comida para a hora que eu chegar e eu jantar. É assim, né? Todo mundo, marido que estava na igreja já saiu, irmã assistindo, minhas tias, bastante gente entrou aí, primo, saiu. Então, assim, isso que é gostoso, né? E realmente, não é modéstia, não. Eu me empenhei mesmo, eu estudei mesmo, eu pesquisei demais. Toda fonte assim, de pesquisa foi Código Civil, Código Penal, Lei de Diretrizes e Bases, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, súmulas do Tribunal de Justiça. Eu fui atrás, sim. Mas, assim, parabéns. Amei ter feito essa live, amei ter feito esse estudo e vai ser
meu material, eu vou escrever algum artigo científico a respeito disso. Vou apresentar para o Dr. Joseval. Pois é, fiquei super feliz que a partir de uma live veio essa ideia do artigo. Muito bom, muito bom. Que isso renda muitos frutos para você. Para nós, para nós. Então gratidão é isso, pela confiança. Imagina, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e por todo o conteúdo exposto aqui pra gente. Gente, se alguém ficou com dúvida, alguma coisa assim, pode mandar mensagem no direct pra mim, mandar mensagem pra doutora Érica, a gente está à disposição. E é isso. Boa noite, doutora Érica. Boa noite a todo mundo que esteve aí